Paz do Senhor, queridos. Amém? Deus abençoe sua vida. O povo ficou com frio, foi? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos começar esse culto. Eu queria te convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 63. 63. Nós vamos ler o 3 e o 4, versículo 3 e o versículo 4. Aleluia. Diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Amém. Eu vou de novo. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me. Dando uma microfoniazinha aí, queridos. Baixa um pouquinho alguma coisa. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Queridos, tem algo que o salmista fala que cabe a mim e a você. Cumpre a mim e a você. E ele diz: louvar ao Senhor, ou bem dizer, enquanto eu viver. E por causa do teu nome, ou em teu nome, eu me desarmo, eu levanto as mãos, eu te reverencio, eu te glorifico. Amém. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, pela nossa saúde, porque nada é por um acaso. Obrigado porque o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Pai, o Senhor escolheu cada um para estar aqui nessa noite. Nada acontece por coincidência, tudo está no teu direcionamento, na tua permissão. Obrigado, Pai, porque cumpre a nós, pela tua graça, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, pelo entendimento que o Senhor nos deu, levantarmos as nossas mãos e te adorar e bendizer o teu nome enquanto nós vivemos, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus lindo, o Senhor é um Deus maravilhoso. Queremos prestar um culto, oferecer um culto ao Senhor. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Consagramos esse tempo de adoração, consagramos esse tempo de palavra, esses momentos, ó Pai, que vamos passar aqui na tua casa, ao Senhor. É tudo para o Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Oh Pai, desejamos, Senhor, a sua presença. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem, Espírito. Te damos honra, nós te damos, Senhor, toda a glória. Para sempre, 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 sempre te damos honra. Nós te damos. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos, Senhor, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos contemplar a sua glória, Senhor. Nada mais importa do que sua presença, Senhor. Nós estamos aqui pela sua presença. Nós ansiamos pela sua presença. E te agradecemos porque estamos aqui e sabemos que a sua presença é real neste lugar. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, podes ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que
vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Levante suas mãos, declare. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, podes vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Enche, Senhor. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Oh, Senhor, a sua graça, sua graça. É pela sua graça que nós não fomos consumidos. Oh, Deus, que nós estejamos aqui. Não queremos sair. Não queremos sair deste lugar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar.
sair daqui reluzindo na sua luz, Senhor. Nós queremos sair daqui não aparecendo a nossa face, mas aparecendo a sua glória sobre nós. Oh, enche-me. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Te clamamos, Espírito, vem. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Eu navegarei
pedido, Senhor. Espírito, Espírito, enche-nos, Senhor, que desce como fogo. Vem sobre a Yamir, vem como em Pentecostes e enche a tua noiva e enche-me de novo. Enche-me, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche-nos, Senhor. Queremos sair daqui, Pai, cheios da Sua presença, cheios da Sua glória, cheios do Seu amor. Pai, eu não sei do que cada um precisa, mas Tu conhece todo o coração. O Senhor sabe o que cada filhinho seu necessita. Mas uma coisa eu sei: todos nós precisamos da Sua presença gloriosa sobre nós. Então encha-nos, Senhor. Nós queremos jorrar, 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 jorrar águas vivas, Senhor. Que nós possamos resplandecer, Senhor, a Sua face. Não somente hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, até que o Senhor volte. E assim nós clamamos: oh, Paizinho, esteja conosco. Nada somos sem Ti, Pai. Declaramos a nossa dependência no Senhor. Declaramos, ó Pai, a nossa pequenez no Senhor. Nós precisamos nos esvaziar e encher mais de Ti. Queridos, fica à vontade para entregar o seu dízimo e a sua oferta no nome de Jesus. Pai, abençoe, Senhor, os dízimos e as ofertas no nome de Jesus. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Glória a Deus, amém. As crianças, temos um culto. Pastora Luciana. Aleluia. Queridos, tem muitas igrejas bonitas, mas igual essa aqui não tem, não. Amém. Glória a Deus pela vida de todos vocês, viu? Saudades, povo. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado por cada vida que está aqui, aqueles que estão conectados conosco, Senhor. E pedimos agora a Tua graça, o Teu amor, a Tua unção sobre a vida da pastora Luciana, Pai. Que o fogo do Senhor, Pai, encha, Senhor, enche em nome de Jesus, e que ela flua em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para a Tua igreja, Pai. Queremos receber
aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, Pai. Que os nossos vasos, que as nossas botijas estejam preparadas, ó Pai, para receber tudo que o Senhor quer nos dar através da Tua filha. Como igreja, abençoamos a vida dela em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, há alguns dias não, já tem um bom tempo, o Senhor vem ministrando essa palavra comigo. E na verdade eu nunca tinha sentado para montar ela. Mas é algo que vem fervendo no meu coração. E nos últimos dias, na verdade, desde que eu voltei da Estância Paraíso, que eu estive lá servindo no Moriá, eu fiquei assim queimando, né? Para falar essa palavra, para pregar essa palavra. Eu falei, Deus, eu creio que é o tempo. Porque Deus tem o tempo e o modo de todas as coisas, amém? Nós já aprendemos isso também, o pastor Murilo já pregou isso aqui. E como eu tenho orado em cima disso, como tem sido um tema, né, que eu tenho orado, Senhor, às vezes o Senhor mostra tantas coisas, mas e o tempo? E o modo de cada coisa, né? Tudo Deus tem um jeito de fazer, a hora de fazer, amém? Queria que você falasse comigo o tema dessa pregação. Declare assim comigo, geração de honra. Declare de novo, geração de honra. Amém. Queridos, gratidão e honra. Há um tempo atrás o pastor Murilo pregou sobre isso, gratidão e honra. Até no final do ano, muitos de nós fomos colocando Facebook, Instagram. Você lembra disso? Amém? Gratidão e honra. Hoje o pastor Murilo colocou uma oração de manhã, agradecendo que está finalizando o mês, um ciclo, né, que está se encerrando. Amanhã a gente começa outro mês, noite da adoração, amém? E nós estamos tendo esse coração grato, sentindo essa gratidão. Eu quero falar algo para vocês. Algo que me despertou para trazer essa palavra para a igreja. Algo que Deus vem ministrando comigo, mas o Senhor me despertou para trazer para a igreja. Eu estava lá na estância, em um momento que nós estávamos lá orando, ia começar as ministrações, e nós estávamos numa sala determinada, onde nós oramos, adoramos, né? Preparando aquele momento das ministrações. E aí, dentre algumas experiências que aconteceram, chegou o final, todos nós estávamos assim sentados, os obreiros, nós começamos a compartilhar aquilo que Deus estava falando naquele momento. Queridos, meu coração começou a encher de alegria, mas encher de alegria, porque pelo menos 5 pessoas, eu não lembro, não contei todas, mas umas 5 eu lembro, pelo menos 5 pessoas, nós estávamos umas 20 pessoas naquela sala, pelo menos umas 5 pessoas começaram a falar sobre o tempo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, que isso é reflexo da quebra de princípios. E aí começou a falar de princípios, e falando de princípios, e de repente, uma das pessoas falou assim, pois é, porque quando a gente quebra o princípio, o principado nos quebra. E aí eu lembrei de uma pregação do pastor Lucas, que vocês sabem, ele dizia, se você quebra o princípio te quebra. E aí dentro daquilo, tantas coisas que Deus vem trazendo para nós, como noiva, como igreja, como servos, como filhos, né? E inclusive sobre o Instituto Semear, falando sobre nós levantarmos e reimplantarmos esses princípios do reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus, amém? E aquilo eu fui ficando feliz, e como se não bastasse, na hora que tudo acabou, uma das obreiras lá levantou e falou assim, mas eu creio que está chegando os dias, como foi com Joel, como está descrito em Joel, em que os nossos jovens, e começou a falar das profecias e dos idosos, e de tudo que vai acontecer e do avivamento. Eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem falado conosco, e como nós temos conseguido te ouvir, e aquilo me deu assim um regozijo, uma alegria tão grande. Eu compartilhei com eles ali, que esse tem sido um direcionamento que tem sido trazido também para a nossa igreja. É claro, o Espírito Santo é o mesmo, né? O Espírito Santo é um só, ele está em todo lugar. Mas, queridos, meu coração encheu de gratidão.
E contando isso para você, eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. E eu queria fazer uma oração de gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor, porque Ele é vivo e poderoso, Ele fala. E quando nós estamos perto do Senhor, nós podemos ouvi-lo. Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Nós reconhecemos o seu poderio, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Reconhecemos, Jesus, tudo que o Senhor é. Reconhecemos, Jesus, que tu és o princípio e o fim, que tu és alfa e ômega, Jesus. E nós queremos declarar que somos gratos a Ti, Jesus. Essa igreja é grata a Ti, Jesus. Nós como filhos, como servos, somos gratos a Ti, Jesus. Por tudo que o Senhor tem nos direcionado. Por tudo que o Senhor tem falado com os Seus filhos. Por tudo que o Senhor tem falado com essa casa, com os líderes dessa casa. Pai, com os filhos dessa casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque independente do lugar que nós estamos, o Senhor não está só lá, o Senhor está aqui. O Senhor fala lá, o Senhor fala aqui. E nós podemos te ouvir, Jesus. Nós temos livre acesso ao Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E por causa disso nós não somos consumidos. Agradecemos por tudo, Jesus, porque nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos mantido fortes, porque nós temos saúde, porque nós temos alegria em te servir e o privilégio, Jesus, de estarmos contigo, Pai. Nós te louvamos e te damos graças em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Aleluia! E aí, queridos, dentro desse coração grato, gratidão e honra, me veio o Salmo 116, 12. Abram por gentileza, sempre a RA, tá? Salmos 116, 12. Talvez você já tenha ouvido essa frase. É um versículo muito conhecido que diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Vamos repetir? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Se nós temos esse coração grato, se nós reconhecemos tudo que Ele é, tudo que Ele faz, o poderio do Senhor e como Ele fala e como nós temos como ouvi-lo, eu te pergunto, o que nós faremos ao Senhor? Quando nós temos gratidão por alguém, nós queremos fazer algo por essa pessoa, nós queremos, não sei, agradar essa pessoa, nós queremos dar um presente para essa pessoa, nós queremos sorrir para essa pessoa, nós queremos visitar essa pessoa, nós queremos fazer alguma coisa para agradar essa pessoa, não é assim? Quando nós nos agradamos de alguém, quando nós ficamos gratos e falamos, nossa, aquela pessoa, ela é muito boa comigo, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E esse versículo diz isso, que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. E esse versículo não saía do meu coração e da minha mente. E o Senhor me respondeu. E Ele me disse assim: me honra com toda a sua vida, com todos os seus bens, com o seu tempo, com os seus lábios. Me honra. Eu aguardo a honra dos meus filhos. Eu aguardo o reconhecimento dos meus filhos. Eu aguardo o amor dos meus filhos, a entrega dos meus filhos. Isso é honra. Isso é honra ao Senhor. Com toda a nossa família, com toda a nossa casa, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo aquilo que nós podemos. Isso é honra ao Senhor. E eu quero falar sobre alguns conceitos sobre a palavra honra. A honra, isso tudo está escrito no Dr. Google, amém? No âmbito religioso, ela é compreendida como uma ação de adorar ou cultuar uma divindade. Na Bíblia Sagrada, prevista nos 10 mandamentos, entre eles está a ordem de honrar pai e mãe. Segundo o dicionário, a honra é um substantivo feminino, que na origem no latim significa onus. E no hebraico significa kabod. Repete comigo, kabod. Kabod, que tem o sentido de honra, dignidade, glória. E sabe, queridos, kabod é o contrário de ikabod. E eu acho que você já ouviu, ou já leu esse termo na Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje também.
Porque se cabode é a honra, e cabode é sem honra. E cabode é sem glória. E cabode é quando a glória acaba. É quando a honra acaba. E é quando Deus precisa se afastar. Porque Ele não é honrado, porque Ele não é adorado, porque Ele não é reconhecido. E não tem como o Senhor ficar neste lugar. Misericórdia. Mas, queridos, uma outra curiosidade é que nós precisamos entender como igreja que honra e salvação são coisas distintas. Repete assim comigo: a honra e a salvação são coisas distintas. Nós podemos entrar por aquela porta como um dia você entrou, como um dia eu entrei. Nós podemos receber, ouvir um apelo, o pastor dizer: quem aqui quer aceitar Jesus? E a gente no final de um culto, a gente ouviu uma palavra abençoada, a gente entendeu quem é Jesus e a gente fala: eu quero. E aí a gente começa a dar aqueles passos e o nosso coração está acelerado e a gente vem aqui na frente e fala: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, amém? Nesse momento você recebe a salvação do Senhor. Nosso nome é escrito no livro da vida, diz a palavra de Deus. Isso é salvação. A morte e a ressurreição de Jesus, ela aconteceu para nos dar a vida eterna, para nos dar direito de salvação, amém? Só que eu queria te dizer uma coisa: você pode passar a vida inteira sendo salvo sentado nessa cadeira. Você pode passar a vida inteira nessa terra sendo salvo, tá tudo certo, sentado nessa cadeira, do jeitinho que você está. Mas às vezes vivendo uma vida sem honrar e sem ser honrado. Sem viver uma vida plena no Senhor nessa terra. Então eu queria te dizer que se a morte e a ressurreição de Jesus, e isso o Senhor ministrou comigo, se a morte e a ressurreição de Jesus aconteceu para nos dar vida eterna, amém? A vida de Jesus nessa terra serviu de exemplo para nos mostrar como nós vamos ter uma vida plena nessa terra. E Jesus foi um grande exemplo para nós. E nós sabemos que a vida de Jesus nos anos que Ele viveu na terra, nós lemos, e inclusive outro dia eu falei, tem um livro que diz: em meus passos o que faria Jesus? Por quê? Porque tudo aquilo que nós vamos fazer nós devemos pensar: mas como que Jesus agiria assim? Como Jesus reagiria? E Jesus é um exemplo de honra. Jesus é um exemplo em tudo que Ele fazia. E Ele é um exemplo para nós, e se nós vivermos igual a Jesus, nós também podemos ter uma vida plena na terra. Amém? Nós podemos então ter acesso à salvação através da morte e ressurreição de Jesus. E isso é muito bom. Isso é maravilhoso, mas nós não precisamos ter uma vida ruim na terra, mendigando o céu, esperando o céu. Ah, eu vou ficar esperando porque lá vai ser bom. Aqui dá tudo errado, mas lá vai ser bom. Aqui tá, não sei, é tudo tão difícil, mas lá vai ser bom. E o Senhor Jesus está falando para mim e para você: há uma vida plena para você na terra. Amém? Se você está com Jesus, há uma vida plena para você na terra, pastora, mas está escrito na Bíblia que nesse mundo nós passaríamos por aflições. E eu não estou falando que não está escrito isso. Mas também está escrito que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é pouca vida, não é uma vida ruim. Então a vida é em abundância todo dia. E o passar em aflições é passar pelas aflições, não é ficar nas aflições. Não está escrito: nesse mundo ficareis nas aflições, até viver a eternidade. Não está escrito isso, queridos. Então isso é maravilhoso, porque é promessa para mim e para você. Mas nós precisamos falar um pouco de honra, nós precisamos falar do que é desonra. Porque a gente precisa entender o que é um e o que é outro, para a gente decidir de que lado a gente está. Amém? E eu queria que nós abríssemos 1 Samuel 2, eu vou ler do 30 ao 34. É uma história terrível, que você já conhece. É a história de Eli com seus filhos, Hofni e Finéias. Uma história de desonra, uma história triste. Tem várias na Bíblia, de honra e desonra. Mas essa é uma história muito forte. E foi em cima dela que o Senhor ministrou comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Queridos, esse momento aqui, nós estamos em 1 Samuel 2. Nesse momento, foi levantado um homem de Deus para vir falar com o sacerdote Eli. Esse homem de Deus, esse profeta de Deus, ele chegou e falou assim:
para Eli: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Uau! É tudo muito triste, porque a gente sabe que o sacerdote ali, ele foi levantado por Deus. E você conhece a história, um grande sacerdote do Senhor, que tinha esses 2 filhos que faziam tudo errado perante o Senhor, que não valorizavam aquele ministério que foi entregue a eles, que causavam uma devassa naquilo que eles deveriam fazer de correto, os sacrifícios que eram prestados ao Senhor, eles não valorizavam nada daquilo, eles não tinham nenhum decoro. Eles não cuidavam do que tinha que cuidar, do jeito que tinha que cuidar. Eles traziam prostituição para dentro da casa do Senhor, eles não estavam nem aí. Mas além deles não estarem nem aí, o sacerdote Eli, ele também era omisso. Então chegou um dia que, mesmo havendo essa promessa, tem uma outra versão que diz assim, prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Então chega um profeta e fala, você foi levantado, mas agora não vai dar mais. Agora, a desonra que vocês têm gerado, vocês também vão ser desonrados. Agora não vai dar mais, eu não vou suportar esse tipo de coisa. Na sua linhagem todo mundo vai morrer cedo, e quem não morrer cedo vai viver em lágrimas, vai ficar sofrendo. Os seus filhos vão morrer no mesmo dia. Então, em 1 Samuel 2, acontece tudo isso. Um pouquinho mais para frente mostra que um dos filhos de Eli, ele tinha uma esposa, ele tinha uma mulher, ela estava grávida. E como tudo isso aconteceu lá em 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, isso. 2 capítulos para frente, você vai ver que tudo isso que Deus falou se cumpriu. Houve uma batalha entre Israel e os filisteus. Israel perdeu. Simplesmente os 2 filhos de Eli foram mortos no mesmo dia. E o mensageiro que veio trazer isso a Eli, ele caiu da cadeira, ele morreu. Ele também morreu naquele momento. E ficou a nora de Eli grávida. Então ela dá à luz. E ela coloca o nome no filho de Icabode. Repete comigo, Icabode. Ela coloca esse nome no filho que significa sem honra, sem glória. Esse é o tempo que eles estavam vivendo. Tudo dando errado por conta de desonra. Icabode, sem honra, sem glória. Icabode, sem honra, sem glória. E naquele dia que eu estava lá sentada, e que começou-se a falar das quebras de princípios, de tudo que está acontecendo, o Espírito Santo começou a ministrar comigo. Geração de Icabode. Tem sido implantado uma geração de Icabode. Tem sido implantado nas escolas uma geração de Icabode. Tem sido plantado no mundo essa geração de Icabode. Pessoas que não valorizam Deus, não valorizam o que Deus tem para elas. Não valorizam mais a família. Não valorizam. E nós estamos sofrendo no meio de tudo isso. Como povo de Deus, sabendo que é certo. E às vezes desesperados. Porque por muito tempo nós ficamos paralisados. A política, com o comunismo, com os esquerdistas, tomaram conta.
E começaram a implantar essa geração de Icabode, sem glória, sem honra, desprezando as coisas do Senhor, tirando Deus de dentro das escolas, tirando os crucifixos dos locais públicos, tirando a Bíblia dos locais. Por quanto tempo isso veio acontecendo? Quantos anos veio sendo criada essa geração de Icabode, uma geração que quebra princípios. Mas o Senhor quer levantar uma geração de Cabodes, em nome de Jesus, amém? O Senhor está levantando uma geração de Cabode, uma geração de honra, uma geração de glória ao Senhor, em nome de Jesus. Eu queria falar algo sobre a desonra, muito forte, queria que você repetisse assim comigo: a desonra gera perda de promessa. Eu vou melhorar. A desonra pode gerar a perda de promessa. Eu sei que Deus não é homem para que minta. E uma vez que Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Ele é Deus. Mas você viu ali na palavra uma revogação. O profeta chega, um homem de Deus chega e fala para Eli: o Senhor Deus prometeu a toda a sua linhagem, mas agora Ele está revogando. Não porque Deus não cumpre, mas porque vocês não cumpriram. Nós temos o livre-arbítrio. Certo dia eu estava ouvindo uma ministração e eu achei muito forte. Porque perguntaram assim, não era uma ministração, era aqueles podcast, pergunta e resposta. E aí perguntaram assim para o ministrador, para o pregador: escuta, você acredita em destino? A pessoa que fazia as perguntas não era cristão. Você acredita que existe destino? E ele falou: eu tenho certeza que existe. Mas como assim existe destino? Ele falou: o Salmo 139 está escrito que ainda quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já sabia todos os nossos dias. A palavra de Deus também diz que Deus tem planos maravilhosos para nós, planos de paz e não de mal, de nos fazer prosperar. Está escrito tudo isso porque Deus tem planos maravilhosos para nós. E aí ele deu um exemplo maravilhoso. Eu falei: Deus, é isso. Ele olhou para o cara e falou assim: você tem filhos? E o cara falou: eu tenho filho. Ele falou: então, quando você tem um filho pequenininho, você começa a fazer planos para o seu filho. Eu vou colocar para fazer balé, inglês, eu vou colocar na aula disso, eu vou colocar ele em tal escola que é boa, e eu vou fazer ele isso, e eu quero que ele se forme naquilo, e eu quero, e vai dar certo, e ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai tocar, ele vai ser levita, ele vai pregar, eu vou ensinar a Bíblia. Tem promessas para essa criança. E os pais ficam desesperados. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Você faz esses planos também, eu também faço. Amém? E daí ele falou assim: só que esse filho cresce. Esse filho cresce. E ele tem direito ao livre-arbítrio. Aí ele pode muitas vezes chegar para o pai e falar assim: você fez todos esses planos, Leila? Você fez todos esses planos são seus, não são meus. Você fez, está amarrado em nome de Jesus, amém? Não vamos declarar isso aqui não, com nome, vamos colocar só nome fictício, queridos. Em nome de Jesus. E às vezes o filho vai chegar e falar: você fez todos esses planos, isso é você que quer. Meu filho, você não quer fazer tal faculdade, isso é você que quer, eu não quero. Mas meu filho, você tem que namorar uma pessoa certinha, é você que quer isso, eu não quero. É verdade, é o pai que quer. E sabe de uma coisa? Deus quer muitas coisas para nós. Deus quer muitas coisas para nós. E Deus tem muitas promessas para nós, para serem acessadas na palavra dEle. Mas nós ainda temos o livre-arbítrio. Nós podemos chegar para o Senhor e falar: é você que quer isso, Deus, eu não quero. Pastor, eu não vou falar isso. Com as nossas ações nós falamos muito mais do que com a nossa boca. Com as nossas decisões nós falamos muito mais do que com a nossa boca. Muito mais. Uma outra coisa que a desonra pode gerar. Repete assim comigo: a desonra pode gerar morte. O que aconteceu nessa história, queridos? Eles desonraram tanto o Senhor, que eles morreram. Morreram, eles já estavam mortos espiritualmente, mas aí eles morreram fisicamente. E ao ponto de Deus falar assim: olha, acabou esse negócio de vida longa na tua família, vai todo mundo morrer cedo. Acabou, é princípio de desonra. Se existe princípio de honra, existe princípio de desonra. E Deus veio e falou isso. E nós, pais biológicos, pais espirituais, nós precisamos cuidar muito disso. Sabe por quê, queridos?
Porque existe a desonra por ação. Repete assim comigo: a desonra por ação e a desonra por omissão. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles tiveram uma desonra por ação. Eles escolheram fazer errado. Eles escolheram desonrar, eles escolheram acabar com o altar do Senhor, profanar o altar do Senhor. Eles escolheram, eles estavam ali com as suas ações, no dia a dia, fazendo tudo errado. E o que Eli fez de errado? O que ele fez de errado para merecer aquela morte trágica? O que ele fez de errado para acontecer o que aconteceu com ele? Ele se calou. Enquanto os filhos podem pecar por ação, nós, pais, podemos pecar por omissão. Eu não estou pecando, eu estou buscando a santidade, eu estou buscando o Senhor. Eu oro dia e noite. Queridos, eu também tenho orado e buscado o Senhor e falado: Deus, com todas as revelações que o Senhor tem trazido para essa igreja em especial. Todos nós que somos pais temos orado, temos redobrado a oração e a busca do Senhor, falando: Senhor, o que nós vamos fazer com esse tempo que está acontecendo? Que as crianças chegam da escola cantando música que nós nunca ensinamos. E chega da escola vendo coisa no celular que nós nunca vimos na vida, não sabemos nem onde é que está. E aí você começa a orar. Mas aí a gente precisa tirar o celular. E isso é muito difícil. Aí a gente precisa tomar uma ação. Porque está acontecendo às vezes uma ação de desonra e a gente precisa se levantar e agir. E a gente precisa tomar uma posição. Porque senão, além dos nossos filhos poderem morrer espiritualmente ou até fisicamente, nós também, por omissão. No direito tem uma coisa que chama dolo e tem uma coisa que chama culpa. Às vezes uma pessoa, ela está dirigindo aí na rua e ela está bem, ela não está embriagada. E ela olha e fala assim: eu vou matar aquela pessoa. E ela sobe com o carro em cima da pessoa. Está endemoniado, né, queridos? Mas para o direito você não vai falar isso, que está endemoniado para o juiz. Mas o que acontece é que aquela pessoa, ela quis matar. Então ela agiu com dolo, com vontade. Hofni e Finéias. Com vontade de fazer, queria fazer o errado. Mas existe uma outra modalidade que se chama culpa. A culpa é quando a pessoa age com negligência, com imprudência, não se importa. Ela fala assim: eu sei que se eu pegar o carro bêbado, eu posso até bater em algum lugar, matar alguém, mas e daí? Eu estou feliz, está tudo bem, deixa lá, isso não vai acontecer não. Omissão. Agora isso vem para nós como líderes espirituais também. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente fala assim: eu não vou falar nada para o fulano. Eu vou orar, porque Deus tem que falar com ele. Omisso. Omissa. E Deus tem falado isso comigo. Sabe o que é o nosso papel? É chegar para o fulano, a quem você está liderando, e falar: olha, eu sinto muito, você está errado. Isso que você está fazendo não é assim. Você deveria fazer assim, assim, assado. Segundo o que eu entendo do Senhor. Às vezes você tem mais maturidade na fé. Mas aí você fala: eu vou orar porque é Deus que tem que falar com ele. É Deus que tem que falar com ela. E se a pessoa morre amanhã? E vai para o inferno? Pastora, que palavra dura. Sinto muito, queridos. Nós oramos, o pastor falou assim: que era para a gente receber. Abrir a botija aí, né? Então nós vamos receber em nome de Jesus. A culpa é dele. Fazer igual Adão e Eva no paraíso. Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. Agora eu falo: foi a oração do pastor, você recebe aí em nome de Jesus. Amém? Mas, queridos, isso é muito sério. Porque às vezes você conversa com alguns líderes e eles falam assim: tá te deixando fazer do jeito errado, porque você tem que descobrir que está errado, porque se eu falar não vai adiantar. Se Eli fizesse alguma coisa e não adiantasse, a culpa não ia ser de Eli. A culpa não ia ser de Eli. Ele teria agido. Eu quero falar sobre mais um item: a desonra. Repete comigo: a desonra pode afastar milagres. Queria que os meninos abrissem, por favor, em Mateus 13, do 57 ao 58. Isso daqui é triste, queridos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esse momento aqui é quando Jesus volta a Nazaré. Ele volta à sua terra. Mas as pessoas não o reconhecem como deveriam reconhecer. Não dão honra a ele. Olha o que diz a palavra. E escandalizavam-se nele
Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Sabe, queridos, nesse momento, isso já foi pregado aqui. Você conhece a passagem. O que aconteceu? Jesus voltou. E Jesus estava lá. Ele não estava mais lá como o filho do carpinteiro, fazendo lá a cadeira, a mesa. Não. Ele estava lá pregando, falando das coisas do reino de Deus. E o povo falou: uau, olha como que esse homem tem uma palavra, tem poder, está ensinando. Mas de repente, viram quem ele era. Ué, mas não é filho do José? Vixe, as irmãs dele vivem lá em casa. Tem uma cadeira dele lá em casa. Tem uma mesa lá em casa também. Eu lembro desse menino assim, ó. Aquele menininho. Gente, olha. Ele pregava umas peças na gente, aquele menino. E não deram importância para Jesus. E aí ali está escrito que por conta disso, ele não pôde fazer todos os milagres. Porque o povo desonrou ele. Não reconheceu ele. Imagina o que acontece quando nós não reconhecemos Deus. Imagina o que acontece quando nós não reconhecemos as pessoas de Deus. As autoridades constituídas sobre a nossa vida. Você começa a ver as consequências. E sabe, queridos, é muito natural que a intimidade, ela inibe a honra. Isso é natural. Porque quando a gente tem intimidade, é claro que, por exemplo, eu não falo o dia inteiro para o pastor Lucas: pastor Lucas, você está servido? Você deseja mais um pouco? Eu não fico falando o dia inteiro, pastor Murilo, a hora que ele está ligado: pastor Murilo, não é? Amor, claro, intimidade. Só que a gente tem que tomar cuidado. Aonde vai nos levar essa intimidade? Se ela vai nos levar à desonra. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe por quê, queridos? Porque José quase fez isso com Maria. Sabe quem que era parente da linhagem de Davi? José. Não era Maria, não. Era José. José era parente. José era da linhagem de Davi. Quem conhecia a promessa de que viria um Salvador, de que viria o Filho de Deus de forma milagrosa, era José. Não era Maria. Mas no dia que ela apareceu e falou: um anjo me visitou, José. Sou eu. Você é mãe do Filho de Deus. Ele olhou e falou: você, Maria, conheço teu chulé e teus piolhos, minha filha. Não sei se é o sinal. Naquela época devia ter muito piolho, né, gente? Por isso que eu estou falando do piolho. Eu acredito que tinha, né? Mas aí José olhou e falou assim: não, eu sei que vai vir o Filho de Deus, mas na minha casa, com Maria, Maria, a gente faz isso. Com quem a gente conhece desde criança, com quem a gente conhece de dentro de casa. A gente está rindo, mas a gente faz isso. Mas vai acontecer tudo isso, mas vai ser através do meu filho. Vai ser através do seu filho, em nome de Jesus. Vai ser através do meu marido, da minha esposa. Vai ser através do seu marido, da sua esposa, em nome de Jesus. Vai ser sim. Por que não? Por que não? Ou nós vamos fazer igual o povo fez com Jesus? Nós não vamos reconhecer o que Deus está fazendo? É isso que nós vamos fazer e nós vamos perder a nossa bênção? Não. Nessa igreja não, em nome de Jesus. Amém, queridos? A quem nós devemos honrar? Eu queria que abrissem Romanos 13:7. Vou ler vários versículos agora, amém? Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Você paga o IPVA, não paga? Espero que sim, em nome de Jesus, amém? O IPTU que venceu esses dias, tem que pagar. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Aí a gente paga o IPVA, o IPTU e não honra. E a gente acha que a gente vai ser super abençoado, porque a gente paga todas as nossas contas em dia, porque a gente tem salvação. Amém? Você vai para o céu. Mas não significa que você vai ser 100% abençoado na terra. Nós precisamos abrir os olhos para isso, em nome de Jesus. Amém? A quem nós devemos honrar? Abram, por favor, Levítico 19:32. Meu Deus. E o tempo passa.
Levítico 19:32, diz assim a palavra do Senhor: diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Nós temos que honrar os mais velhos. Tem um cabecinha meio branca, às vezes a mulher não tem cabeça branca e tinge o cabelo. Vigia a idade dela, você honra ela em nome de Jesus, amém? Naquela época não tingia. Mas às vezes nós não honramos os mais velhos. Nós vemos filhos usurpando pais. Nós vemos pais se levantando para dar lugar para os filhos. Quando os filhos tinham que se levantar para dar lugar para os pais. Nós vemos pais servindo o pratinho dos filhos. Quando os filhos tinham que servir o pratinho dos pais. Geração de cabode está amarrada em nome de Jesus. Geração de cabode está cancelada em nome de Jesus. Nós não podemos ser coniventes com geração de cabode, mas sim com uma geração de cabodes, geração de honra, geração de glória em nome de Jesus, amém? Nós devemos honrar marido e esposa. Você conhece a palavra de Deus. Pastora, não está escrito eu devo honrar o meu marido, eu devo honrar a minha esposa, mas está escrito mulheres sejam submissas a seus maridos. E quando está escrito isso, se eu não sou submissa, o que eu estou fazendo? Eu estou desonrando o meu esposo. E quando diz ao marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. E se o marido não faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está desonrando a sua esposa. E você está desonrando Deus. Porque você não está cumprindo um mandamento do Senhor. Aquilo que o Senhor determinou, um princípio para a sua vida. Então Deus vem e fala assim, Hebreus 13:17, coloca por favor. Honra o seu líder. Está escrito assim. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram. Hebreus 13:17. 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E eu quero te perguntar, onde você tem líderes? Então, às vezes você tem um líder natural, um líder no seu trabalho. Às vezes você tem um líder e um encarregado, um gerente a quem você vai responder, o dono da empresa, o coordenador da corporação ou o secretário, eu não sei. Mas você tem alguém para responder e você não honra essa pessoa. Sabe o que você está fazendo? Você está descumprindo a Bíblia. Você pode até estar salvo, porque não sou eu que vou te julgar, é só Deus. Mas sabe quando que você vai receber um aumento? Nunca. Porque você pratica desonra. E aqui está falando, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. E aí, eu vou para o lado político. E a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. E nós estamos dando glória a Deus, porque o Bolsonaro fala da família, porque o Bolsonaro é da pátria, da família e de Deus. Não é? E a gente gosta de orar por ele, e nós estamos orando, mas sabe de uma coisa? Se a esquerda ganhar, você também vai ter que orar. E não vai ser tão divertido. Mas nós vamos ter que orar, porque a Bíblia está escrito que toda autoridade é constituída por Deus, e que nós temos que orar e nos submeter. E nós vamos ter que amargar isso. Em nome de Jesus, amarrado com força, amarrado, cancelado, extinto, extirpado. Mas vai depender do quê? Da nossa oração e da nossa ação. Nós não vamos poder ser omissos, em nome de Jesus. Porque nós vamos ter que nos submeter. É bíblico. Amém? E nós temos nossos líderes espirituais. Nós temos pais espirituais, nós temos líderes espirituais dentro da igreja. O quanto nós temos obedecido e nos submetido a essa liderança, a essas pessoas. Enquanto está escrito que obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então, queridos, a Bíblia é clara. Eu queria que abrisse em Êxodo 20:12. Fala de mais um tipo de honra. Êxodo 20:12. Capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É tão conhecido isso, pastora.
Deus me fez refletir tanto sobre isso, queridos. A minha mãe está aqui esses dias. E sabe, isso é uma coisa que eu vi acontecendo dentro da minha casa. Outro dia ainda falei para o meu esposo. Meus pais, meu pai tem mais de 70 anos, minha mãe está ali nos 70, beirando 70, está 70 esse ano. E eles nunca cuidaram da saúde. Assim, alimentação regulada, nunca foram. Nunca foram. Estou falando mal não, viu, mãe? Realidade. Eles nunca cuidaram, mas para a glória de Deus, eles fazem exame e está tudo bem. Está tudo bem, tem gente que cuida, está lá. Os exames oscilando. E outro dia, quando eu estava orando em cima disso, o Senhor começou a ministrar comigo. Você viu o tanto que eles honraram os pais? Deus começou a falar comigo, pastor. Você viu desde criança o tanto que eles honraram os pais? E Deus tem dado longevidade e saúde, mas eu vi desde criança. Eu via meu pai cuidando do pai dele, da mãe dele. Eu via ele trazendo, depois que meu avô morreu, eu via ele trazendo minha avó para dentro de casa e minha mãe cuidando. Eu vi quando meu avô não tinha mais condição, ele tinha uma chácara, ele morava nessa chácara, daí ele já estava muito idoso e doente, ele não tinha mais condição de fazer trabalho braçal. E aí, o meu pai foi lá e comprou uma casa e colocou o meu avô dentro dessa casa, uma casa menor, onde minha avó teria condição de fazer o serviço. Eles queriam continuar tendo alguma atividade, não queriam ter funcionário, e pessoa de idade tem suas manias, e o respeito com as manias deles. E depois, há pouco tempo, minha avó, a mãe da minha mãe também, estava doente, enferma, e foi para minha mãe que ela entregou uma procuração para fazer tudo por ela. Ela confiava, sabia que minha mãe nunca iria lesar ela, e nem os irmãos, e ela cuidando, levando para cima e para baixo, e fazendo. E eu fiquei, Deus ministrando aquilo comigo. Senhor, não é diferente com o meu sogro que a minha sogra. Porque há pouco tempo estava lá, os pais da minha sogra enfermos. E ela indo, voltando, indo para Rio Preto e tentando arrumar médico e trazendo. E traz um pouco para casa e leva um pouco para lá. Gente, primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. E às vezes a gente não presta atenção nisso. Quando a gente vê, a gente não está honrando nosso pai e nossa mãe. Queria que abrisse Romanos 12:10, por favor. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É melhor eu honrar do que ser honrada. A palavra de Deus diz que também entre nós temos que honrar uns aos outros, que nós temos que tratar com cordialidade. E aí você me pergunta, mas como que eu posso honrar as pessoas? E eu quero te falar algumas coisas. Nós precisamos ser íntegros com as pessoas, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser dóceis, porque nós podemos entrar na casa de Deus e falar: aleluia, louvado seja o Senhor, glorificado o teu nome, e eu estou honrando a Deus com os meus lábios. E aí eu subo aqui e canto, e eu estou louvando o Senhor, eu estou honrando a Deus com a minha adoração, com o meu louvor. Mas como que eu honro a Deus lá fora? Como que eu honro a Deus lá fora? Como que eu honro meus pais? Como que eu honro meus líderes? Eu estou sendo honesto? Eu estou pedindo licença? Eu estou sendo decoroso? Eu estou me importando com os outros? Você se importa? Você se importa com as pessoas? Você se importa com o seu patrão, com o teu chefe, com o teu líder? Você se importa com os seus pais? Você se importa? Ou você não se importa? Você é ético? Você é justo? Você é íntegro? Você é honesto? Você é verdadeiro? Você é sábio? Você é educado? Você é gentil? Cordial? Tem gentileza? Você responde essas perguntas entre você e Deus. E existe algo muito poderoso. Repita assim comigo: honra invisível. Pastor, o que é isso? Eu também não sabia até Deus ministrar comigo. Honra invisível. Sabe, queridos, é muito fácil honrar na frente. Quando eu posso receber um benefício. Pastor Murilo é meu líder. Pastor Murilo, uma bênção, um homem de Deus. Estou aqui. Às vezes teu coração não está nisso que você está falando, mas está no que você pode receber. Porque você sabe que a honra traz benefício. E às vezes você está lá falando para o seu patrão: ai não, o senhor é ótimo, as ideias do senhor são maravilhosas. O seu patrão vem com aquela ideia horrível. E você mente, porque você quer agradar ele.
Não, mas o senhor é um homem muito inteligente. Olha, não tem como sair coisa ruim dessa cabeça. Olha, uma coisa maravilhosa, vamos fazer. Tô pronta. Tá nada. Mentira, não tá querendo. Mas tá lá, eu tô pronta. Comigo é assim. Aí você chega em casa, desonra o marido, o filho, a esposa, o pai, a mãe, o chefe no serviço. Não sei. Mas aí o que Deus ministrou comigo? Você sabe o que é honra invisível? É quando alguém chega para mim longe do pastor Murilo e fala assim, não sei, eu não concordei. Aquilo que o pastor falou, não achei legal não. Aí naquela hora, ninguém está vendo. Ele não está vendo. Eu não vou receber benefício nenhum, a não ser do Senhor. A não ser do Senhor que tudo vê. E naquela hora, ao invés de eu pegar e fazer assim, porque às vezes você não fala nada, mas o seu que sua carinha fala, né? Aquele meu líder, meu patrão. Chega o outro funcionário do seu lado e fala assim, não dá essa empresa, você viu? Olha a decisão desse cara, gente. Ele não tem condição de ser gestor, não sei o que ele está fazendo ali. Aí você fala, é verdade, não sei o que ele está fazendo ali. Desonra. Desonra. Seu chefe não está vendo? Deus está vendo. Seu líder não está vendo? Deus está vendo. Seu pastor não está vendo? Deus está vendo. Naquele momento, você sabe o que você tem que fazer? Vamos orar. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é um homem de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu achei que está tudo uma bênção. E o Senhor cuida de todas as coisas. Amém, queridos? Vem outro colega de trabalho e fala mal do patrão. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Deus é bom. E Ele é bom. Amém? Honra invisível. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Amém, queridos? E eu quero falar então agora, para concluir, sobre algumas chaves. Quais são as chaves? Quais são as chaves? Às vezes nós não estamos fazendo tudo certo. Quais são as chaves, Senhor? Quais são as chaves? Porque nós queremos ser uma geração de cabodes. Porque se honra, se glória é cabode e não icabode, nós queremos ser uma geração de cabodes. E aí o Senhor ministra assim comigo e com você. Eu preciso me arrepender? Repete comigo, preciso me arrepender? Não existe uma conversão de caminho sem arrependimento. Então se eu estou indo nesse caminho e eu vejo que não está legal, e aí o Espírito Santo começa a falar comigo, eu preciso me arrepender. Não, isso não é bom, isso não está legal, eu tenho que me converter dos meus maus caminhos. Eu preciso me arrepender. E depois que eu me arrepender, no meu íntimo, na certeza daquilo que Deus tem me mostrado, eu preciso perdoar. Repete comigo, perdoar. Mas como assim perdoar? Porque muitas vezes você vai ter que honrar pessoas que te ofenderam. Pessoas que você não concorda. Pessoas que você nem está tão satisfeito. Mas então você vai perdoar. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar em todo tempo, não é assim? Então nós vamos nos arrepender e nós vamos perdoar. Senhor, eu perdoo toda e qualquer ação ou omissão dessa pessoa em relação à minha vida. Seja do meu pai, seja da minha mãe, seja, Senhor, de um líder, seja, Senhor, do que for. Por quê? Porque a palavra de Deus não está escrita assim, honra teu pai e tua mãe se ele for gente boa. Honra teu pai e tua mãe se ele for muito bom com você. Honra teu pai e tua mãe se ele te der presentes. Honra teu pai e tua mãe se eles nunca tiverem feito nada de errado. Não, se teu pai estiver na cadeia, você tem que honrar teu pai. Se teu pai não conhecer Jesus e for bandido, você vai ter que honrar teu pai e tua mãe. Se tua mãe for uma mulher que faz tudo errado aí fora, você vai honrar a tua mãe, em nome de Jesus. Amém? E a terceira chave, a equipe de louvor pode vir para cá, por favor. A terceira chave é abençoar. Repita comigo, abençoar. Nós vamos abençoar essas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, queridos, porque nós vamos orar e nós vamos declarar
sobre a vida de pessoas, sobre a vida de autoridades. Tudo aquilo que Deus está falando conosco. Honra, glória, geração de cabode. Porque isso é princípio do Senhor. E nós somos, em nome de Jesus, um povo que cumpre princípios. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. O Senhor veio trazendo essa palavra, Deus, que de certa forma parece tão dura, Senhor, mas é tão verdadeira. E nós sabemos, Deus, que nós precisamos em todo o tempo entregar a honra que é devida, Jesus. A quem honra, honra. Honra nossos pais e mães, honra as autoridades, honra nossos esposos, esposas. Honra, Jesus. Nós entregamos, Pai. Respeitamos e honramos os mais velhos. Eu queria que você colocasse agora diante do Senhor e fosse orando pelos anciãos que você conhece. Nós vamos orar pelos anciãos e até por aqueles que nós não conhecemos, declarando honra sobre eles em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós declaramos a honra do Senhor a todos aqueles, Pai, que são anciãos, Pai. Nós queremos reconhecer, muda o nosso coração, para que a gente possa, Senhor, reconhecer, Pai, e honrar, Jesus, os anciãos, Pai, aqueles que já têm idade, Pai, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, cumprir esse princípio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria que agora nós colocássemos diante do Senhor nossos maridos, nossas esposas. Você coloca seu marido, sua esposa, se você é casado, diante do Senhor. Ele não está aqui, você vai colocar diante do Senhor. E nós vamos orar e nós vamos pedir perdão pelas vezes que nós não honramos nosso marido, nossa esposa. Senhor Jesus, pedimos perdão, Pai. Nos arrependemos e pedimos perdão, Jesus, pelas vezes que nós não honramos como deveria, Senhor, nosso marido, a esposa, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, a honra que é devida, Pai, a essas pessoas que o Senhor levantou para estar conosco. E nós declaramos, Pai, somos sim uma geração de cabodes e queremos honrar, Jesus, honrar e glorificar, Pai, essas pessoas em nome de Jesus, em Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar também o Senhor, Pai. Queremos colocar o Senhor, honrar o Senhor, Pai, não só com os nossos lábios, não só com os nossos louvores, mas queremos, Pai, em nome de Jesus, ter uma vida, Senhor, que te honra. Uma vida, Jesus, que glorifica o Teu nome. Uma vida, Jesus, que abençoa vidas. Uma vida, Jesus, que não te desonra em nenhum momento, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, o Espírito Santo traz algo aqui no meu coração. Agora eu quero falar para você. Às vezes na tua cabeça você pensa que você honra o Senhor porque você tem feito tudo certo lá fora. E eu quero te falar algo que vem ao meu coração agora, que é uma forma triste de desonra ao Senhor. Triste de desonra ao Senhor. Quando um artista pinta um quadro e você olha para esse quadro e você fala: esse quadro está horroroso, esse quadro é feio. Sabe de quem que você está falando mal? Do artista que pintou. Quando nós olhamos para as nossas vidas e nós não gostamos das nossas vidas, quando nós estamos insatisfeitos conosco, quando nós achamos o nosso corpo feio, o nosso cabelo ruim, quando nós não valorizamos o que Deus entregou para nós como ministério, o nosso chamado, quando nós não reconhecemos aquilo que Ele colocou dentro de nós, nós agimos como Hofni e Finéias. Nós desprezamos o ministério que o Senhor colocou dentro de nós. E nós estamos desonrando o Senhor. Mas, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós também nos arrependemos disso, Deus. E nós declaramos, Pai, nós não queremos te desonrar. Nós reconhecemos e somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos colocar diante do Senhor agora, Pai, também os nossos pais. Nosso pai, nossa mãe, aqueles que têm os pais vivos.
Deus, nós glorificamos o Senhor pela vida do nosso pai, da nossa mãe. Queremos, Deus, declarar que nos arrependemos pelas vezes que não dedicamos tempo, atenção, que não dedicamos, Jesus, tudo que nós podemos, Pai, em palavras, em tempo, em, Pai, trazer alegria para a vida deles, Pai. E nós queremos declarar pais honrados em nome de Jesus, mães honradas em nome de Jesus, geração de Cabode, que honra pais, que honra mães, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E queridos, eu queria finalizar esse tempo, eu queria chamar o pastor Murilo aqui em cima, e eu queria finalizar esse tempo. Nós sabemos que nós devemos honrar os nossos líderes. E nessa igreja, ele é o nosso líder. Ele é o nosso líder que representa a liderança dessa igreja. Então eu queria que nós colocássemos a vida dele diante do Senhor. E que nós pudéssemos declarar diante do Senhor que nós honramos a vida dele em nome de Jesus, a vida da pastora Ana, que não está aqui, em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos e que nós pudéssemos declarar. Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós reconhecemos, Deus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor levanta, que o Senhor faz. Nós reconhecemos, Pai, glória e honra, Pai, ao Senhor, Pai, e também, Pai, ao seu filho, teu servo, Deus, que foi colocado nessa casa, Senhor, como líder dessa casa, Pai, como liderança nossa nessa casa, Pai. Nós declaramos, Pai, honra, Pai, em nome de Jesus. Declaramos como noiva, Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelas vezes, Pai, que isso não foi feito da forma correta. E declaramos, Pai, toda honra seja dada em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós vamos, em nome de Jesus, declarar essa canção tão poderosa, sobre a vida do pastor Murilo, sobre a vida dos líderes dessa casa, sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida, em nome de Jesus, dos anciãos, dos pais, das mães, em nome de Jesus. Nós vamos declarar a partir da parte da graça, amém? Aleluia, que a graça, santo, santo, santo. Vamos estender as nossas mãos e vamos declarar: santo, 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 santo. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e os seus filhos e os filhos. Oh, que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a presença vá à frente, Senhor, e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você, de manhã e de noite, na entrada, na saída, no seu choro e alegria. Ele é por você, 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 Ele é por você. Somente a igreja declare: amém, amém.
Oh Jesus, quando nós declaramos amém, nós estamos declarando assim seja, Senhor. Nós concordamos com essa palavra. Nós concordamos, Jesus. Selamos essa palavra, Pai. No nome de Jesus. Declaramos, assim seja. Você pode dizer bem alto: assim seja, Senhor. Assim seja, Senhor. Assim seja, Senhor. Geração de cabodes. 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 Oh, aleluia, Senhor. Santo, 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 santo. Aleluia. Amém, queridos. Presta atenção. A gente estava cantando essa música e Deus trouxe algo no meu coração. Eu só quero compartilhar isso com você, para que você entenda como que você é abençoado. A Bíblia diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta, mas que abençoa até 1000. E a gente sempre olha isso como: nossa, eu vou me converter agora, eu vou seguir agora, eu vou obedecer agora, e vai ter 1000 gerações abaixo de mim que serão abençoadas. Amém, glória a Deus. Mas você já pensou que tem 1000 gerações para trás de você que você não conhece e que já serviram, seguiram a Deus e que já honraram a Deus, e que você pode reivindicar toda essa bênção que você tem sobre você? Que tem muitas pessoas, gerações que estão atrás de você e que hoje você pode ser fruto de bênçãos que Deus prometeu lá atrás e que estão se cumprindo na sua vida, na sua casa, na sua família. Que essa geração de cabotes, de honras, possa ser verdade, possa ser vida na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, pelo culto, por cada vida, por cada coração. Pai, um princípio tão importante, que essa possa ser uma igreja que viva honra. Pai, que essa possa ser uma igreja que pregue honra, Pai, que execute honra, porque nós sabemos, ó Pai, que tudo aquilo que nós fazemos, semeamos, certamente também colheremos, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser um exemplo em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Pai, pela vida da pastora Luciana, pastor Lucas, por cada líder. Obrigado por essa igreja linda, por cada coração, Pai, que isso seja realmente uma verdade todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Lembrando que amanhã tem noite da adoração. Sábado nós temos cultos jovens. Domingo de manhã EBD. Domingo à noite culto de ceia. Convide alguém. Vai ser top em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz. Ótimo final de semana então. Que a graça do Senhor te acompanhe em nome de Jesus. Amém.